Bom dia, amigos! Bom dia do A ao Z, para não esquecer você, um ótimo dia abençoado, glorificado e santificado pelo Todo-Poderoso. Sempre eu sou Ivan Europa, mais um dia, mais uma missão. Um abraço no seu coração e nesse dia, nesse local maravilhoso, eu quero falar com vocês que vocês permitam nesse momento dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que eu vou fazer para você com clima de inverno, né? Mais uma vez, eu gostaria de falar sobre o quê? Eu gostaria de falar sobre generalizar é útil ou inútil, né? O que é generalizar? Perdão da palavra, muitas pessoas não entendem essa palavra, ou nunca pesquisaram, ou não entendem o formato. Generalizar é quando você diz que tudo é igual, né? É a mesma coisa quando a gente fala pela atração, eu falo assim, nessa cidade não existe mulher que presta. O que eu estou fazendo? Generalizando. Quando a mulher fala, nessa cidade não existe homem que presta, está novamente generalizando. Então quer dizer que todos não prestam. Então automaticamente, pelo sistema da atração, essa mulher vai atrair só homem que não presta, porque já que na cidade não tem, né, na mente dela, na atração dela, na vibração dela, ela está emanando, ela está criando um vórtice mentalmente, e isso está emanando, isso cria um imã, né? Cria um vórtice, um imã, e vai atrair para ela os homens todos que não prestam da cidade. Mas tem os homens que prestam, mas ela, se tiver 50 que presta e 20 que não presta, ela vai conseguir atrair os 20 que não presta. E o homem é a mesma proporção, entendeu? Se tiver lá 30 que não presta e 20 que presta, né? Ele vai atrair sempre das 20 das 30 ou das 20, né? Eu falei ao contrário, mas vamos supor que fosse 30 que não presta, ou 20 que não presta, ou 10, ou 5, ele vai atrair das 5 e as 45 que prestam, ele não vai atrair. Por quê? Porque a vibração dele, a vibração dela, cria esse vórtice, e esse vórtice cria como se fosse um imã e vai atrair, né? Isso é mais uma crença, gente. Isso entra numa crença. Logicamente, não é comprovação pela ciência, é uma crença para quem trabalha com a lei da atração, para quem vive nessa vibração, acredita, então é para essas pessoas que eu falo. Para as pessoas que não acreditam, simplesmente escutem e deixem para lá, tá bem? Mas o que acontece? A palavra generalizar, ela é útil? Às vezes sim, se você for colocar como, por exemplo, que um parafuso, ele vai girar sempre para a direita para apertar e para a esquerda para apertar, essa generalização é importante, é bom, essa já é útil, né? Se você colocar uma outra generalização, um pneu de um carro que tem uma seta apontada para frente, quer dizer que ele tem que girar para frente, não posso colocar ele virado para trás, porque ele vai girar sempre para frente, só quando dá uma marcha atrás, ou marcha ré, né, no caso que fala, que ele vai para trás, então não precisa colocar ele para trás, tem que colocar para frente por causa dos gomos, senão estraga, coisa e tal. Não sou borracheiro, mas eu sei que funciona assim, né? Então, uma peça de um veículo que encaixa de uma forma também, é importante, é útil generalizar essa peça, generalizar esse pneu, generalizar esse parafuso. Então muitas coisas é útil generalizar. Não é útil generalizar pessoas ou países, né? Entendeu? Então, essa questão de generalizar é muito complicado. E você vive muita generalização em países fora dos países. Por exemplo, eu vivo aqui em Espanha, sou brasileiro, logicamente, todo mundo sabe, né? E o que acontece? Quando um brasileiro, né, ou uma brasileira, né, faz alguma coisa negativa nesse país da Espanha, ou no país de Portugal, ou em qualquer país que viva, e aquilo dá uma repercussão, imagine, por exemplo, houve um caso em Portugal, né, que eu vou lembrar agora. Um brasileiro roubou um banco, entrou dentro do banco e roubou mesmo. Aí veio lá o BOP, não é bem o BOP, é um grupo de especial que eles têm lá em Portugal. Foi lá e tal, acabou pegando o rapaz, né, que roubou o banco. Pegou ele dentro do banco ainda. O que acontece nesse momento? Um brasileiro, naquela época, logicamente não é que as pessoas me olhavam na rua, eu vivia lá em Portugal na época, não olhavam para mim e diziam, ó, você é bandido, porque você é brasileiro. Mas os portugueses naquele momento ficaram um pouco pé atrás do brasileiro, para contratar, para colocar para trabalhar,
para controlar talvez controlar um negócio que ia render dinheiro, por exemplo, uma portaria, alguma coisa assim. Então todo local que um brasileiro ia naquela época, que eram coisas que ele ia ter uma responsabilidade, talvez financeira, ou ia estar perto de um financeiro, ficaram um pouco cismados com os brasileiros. Houve uma fase muito ruim, porque generalizaram. Aí vocês falam, que crueldade. É o que passa, gente. Nós brasileiros fazemos isso também, né? Quando uma pessoa de outro país está no Brasil, nós generalizamos, muitas vezes, não é todas as pessoas que falam, senão eu também estaria generalizando o pensamento de todos. No Portugal também não passou que todos generalizaram, né? Vou generalizar, todos pensaram assim dos brasileiros. Não. Algumas pessoas, e uma grande maioria, mas algumas pessoas nessa grande maioria. Não é todo o país que pensa assim. Porque aí, mais uma vez, nessa forma, não é útil pensar dessa forma, generalizando que todos pensaram igual. No Brasil, a mesma coisa passa quando alguma pessoa de outro país faz alguma coisa. Nós colocamos, essas pessoas aí são perigosas, ou essas pessoas aí não gostam de trabalhar, ou essas pessoas, sabe, nós começamos a colocar, generalizando, que todos vão ser iguais, porque são daquele país, ou são daquela etnia, ou qualquer coisa dessa forma. Então, nessa forma não é útil, né? Como eu dei o exemplo da mulher, não é legal, né? Como que você vai pegar uma cidade com 300 mil habitantes, porque você teve talvez 2 relacionamentos que não deram certo, e vai generalizar todos os cônjuges daquela cidade, né? Todos os homens, todas as mulheres. Então a generalização ela é útil em certas formas e ela é inútil em outras formas. Como você generaliza peças, veículos ou outras coisas que você tem que ser, é muito importante generalizar, né? É útil no caso. Quando você generaliza que um vestibular é bem complicado para passar, é útil também, quer dizer, você vai estudar muito, você vai buscar muito conhecimento para passar nesse vestibular. Quando você não generaliza um vestibular, por exemplo, você fala, não, aquele foi difícil, mas esse é muito fácil, né? Você não estuda, outra pessoa passa no seu lugar. Então é assim que funciona. Então a generalização ela tem a parte útil e tem a parte inútil também. Basta você visualizar, imaginar, pensar, calcular e ver o que é útil e o que não é útil para você, tá bem? Eu sou Ivan Europa, mais um dia, mais missão. Um abraço no seu coração e fiquem com Deus.